eu. E uma das ideias que me ficou disto que vamos falar esta tarde é nem sempre aquilo que nos acontece de mal é castigo, mas tem um propósito. E às vezes nós confundimos um bocado estes conceitos. Às vezes, quando alguém está a passar por alguma tribulação, a nossa primeira forma de pensar é: se calhar Deus está-te a castigar por alguma coisa que tu fizeste. E este é um pensamento errado por vários motivos. Primeiro, não é puramente bíblico, embora nós saibamos que Deus castiga, é verdade, e que há coisas que vêm à nossa vida e coisas que acontecem. Pode haver coisas que nos acontecem precisamente pela nossa má conduta, por alguma coisa que nós fizemos. Acreditem que se alguém for preso por cometer um crime, isso também é castigo. Ok? Mas nem sempre isso é. E vimos, por exemplo, estávamos agora aqui a falar dos Salmos, não é? David passou por várias tribulações na vida dele e nem sempre foi porque ele tivesse feito algo de errado. Mas hoje vamos olhar particularmente para uma passagem e eu ia pedir novamente a vossa ajuda, porque eu vou precisar fazer aqui umas pausas para a minha garganta recuperar, e ia pedir a vossa ajuda para alguém abrir em Mateus 8, Mateus capítulo 8, pode ser para organizar aqui um bocadinho a coisa, daqui deste lado, do meu lado esquerdo, portanto o vosso lado direito, alguém que abra em Mateus capítulo 8, e vai fazer o favor de, em pé e alta voz, ler os versículos 23 ao 27. Alguém do fundo, assim mais ao fundo da sala, vai abrir em Marcos, no capítulo 4, versículos 37 a 41. E aqui do meu lado direito, vosso lado esquerdo, alguém vai abrir em Lucas, capítulo 8, 22 a 25. Vamos todos estar a ler a mesma coisa, vamos ler sequencialmente, mas vamos olhar para esta perspectiva dos três. Portanto, eu ia pedir primeiro alguém que lesse do capítulo 8 de Mateus, versículos 23 a 27. Entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Marcos 4, 37 a 41. Quem está lá? Marcos, capítulo 4, 37 a 41. 37 a 41 diz assim: E levantou-se grande temporal no vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo. E despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: porque sois tão tímidos, ainda não temos fé? Até aqui ou mais? Mais até ao 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E agora Lucas 8, 22 a 25. Aqui do meu lado. E aconteceu que num daqueles dias entrou com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. Navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança.
e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Vamos mais uma vez orar. Pai, nós pedimos esta tarde mais uma vez, Pai, que Tu abras o nosso coração para Tu nos queres falar, Pai. Dirige os meus lábios, Pai. Te peço que fales ao coração de cada um e que seja o Teu Espírito a falar e não eu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Algumas notas. Primeiro, curiosamente, esta passagem é relatada pelos três evangelistas, pelos três evangelhos. E não sei se repararam, mas com algumas diferenças de tradução e qualquer coisa mais, basicamente os três relatam esta passagem quase da mesma forma. Quase com todos os pormenores. Eu dei-me ao trabalho de estar a sublinhar os paralelos e é quase textualmente. Esta situação ficou de tal forma impressa nas suas mentes e nas mentes de quem estava presente, que da recolha de informação que uns fizeram, uns estavam presentes, outros não, mas da recolha de informação que fizeram, todas a impressão que ficaram foi a mesma acerca da situação. E reparem, algumas das coisas que me chamaram a atenção foram 4, e é estas que eu quero falar esta tarde. Podemos olhar para várias situações do contexto desta passagem, de quando é que ela aconteceu, como é que ela aconteceu, e de facto havia aqui coisas que eram normais, eram comuns. Várias vezes nos Evangelhos é relatado esta travessia deste lago de uma e para outra banda, e portanto era uma viagem relativamente comum. Mas uma das coisas que me surpreendeu quando olhei para esta passagem é que uma boa parte, ou pelo menos 4 dos discípulos de Jesus eram pescadores. Eram homens habituados ao mar. E acredito sinceramente que pescadores estão bem mais preparados para uma tempestade do que eu. Eu, se calhar, se o barco começar a abanar um bocadinho, eu já me começo a assustar, não é? Mas para homens que estão habituados à faina chegarem ao ponto de vamos morrer, é porque a coisa era mesmo complicada. Estávamos a falar de uma situação bem complexa. E estes 4 pontos que eu retive e que queria partilhar convosco esta tarde são: primeiro é que, apesar de Jesus estar no barco, já pensaram bem nisto? E eles entraram com Jesus no barco. E Lucas até dá-se ao trabalho de referir que aconteceu num daqueles dias que entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. Então eles estavam a fazer esta viagem a mando de quem? Jesus. Okay? Portanto, eles iam com Jesus no barco, dentro do barco com Jesus, a fazer aquilo que Jesus lhes tinha dito para fazer. E Jesus, talvez embalado pelas ondas, adormece. Não é? Mas mesmo nesta situação em que eu estou a fazer a vontade de Jesus, vem uma tempestade tão forte que quase me tira a vida. Outra coisa interessante é que, apesar de Jesus estar no mesmo barco com os seus discípulos, os discípulos tiveram que ir ter com Jesus e: Mestre, ajuda-nos, salva-nos. Então, Jesus estava no mesmo barco que os discípulos e eles tiveram que lhe pedir para os salvar naquela condição. E depois de Jesus eliminar o motivo da preocupação, ele olha para eles e tem uma exclamação que ele tem várias vezes: não? Homens de pouca fé. Esta exclamação há pelo menos umas 4 ou 5 vezes nos Evangelhos que Jesus se volta para eles ou está-lhes a instruir alguma coisa e refere-se à fé deles como sendo pouca. E no final,
algo que também é retido por todos os evangelhos, é o espanto destes homens que já estavam com Jesus há algum tempo. Não estavam há muito tempo, mas eles já tinham visto várias maravilhas do Senhor Jesus. Se seguirmos a cronologia de Lucas, ele aqui já tinha feito muitos milagres. Já tinha feito muitas coisas que eram impossíveis aos olhos de qualquer homem. Então, se seguirmos Lucas, vamos chegar aqui a um ponto em que estes homens já estavam fartos, entre aspas, claro, de ver Jesus a fazer coisas extraordinárias. Então vamos ponto a ponto. E esta primeira ideia que eu gostava de que refletíssemos acerca de Jesus estar no barco e a tempestade ainda assim atingir o barco, eu queria que ficássemos com esta ideia bastante sedimentada na nossa mente. O simples facto de acharmos ou estarmos a fazer a vontade de Deus não nos dá nenhuma garantia, qualquer garantia de que tudo vai correr bem e que tudo vai ser fácil, que vai ser uma viagem calminha ao longo de todo o caminho. E quando os discípulos vão falar com Jesus, Jesus não lhes diz, como aconteceu com Jonas, apesar de não ser exatamente a mesma situação e não estar com Jesus no barco, ele reconheceu, bom, eu sei que esta tempestade que veio por minha culpa, por algo que eu fiz. Mas Jesus não diz aos discípulos nada disso. Até porque, aparentemente, não haveria nenhum motivo para o fazer. Porque eles estavam a fazer a vontade de Jesus. Estavam a cumprir uma ordem de Jesus. E esta situação, esta ideia que às vezes está um pouco plantada ou de alguma forma por trás na nossa mente, às vezes leva-nos a fazer algo que é errado, porque Jesus ensinou-nos que nós não devemos julgar. No capítulo 7 ele dá essa instrução, precisamente com este argumento, porque quando na vida de alguém surge uma tempestade, às vezes nós pensamos isto, a pessoa afastou-se de Deus, ou é um castigo de Deus por algum pecado que aquela pessoa cometeu. E esta ideia estava na cabeça dos judeus. Isto não é uma coisa nova, isto não surgiu há pouco tempo. Aliás, os judeus pensavam claramente que quando alguém tinha, por exemplo, até mesmo alguma doença, era um castigo de Deus, era pecado. E daí aquela cura que Jesus fez àquele paralítico, aquele que foi descido pelos 4 amigos, pelo telhado, lembram-se? Jesus é trazido por 4 homens e depois é descido pelo telhado. E a primeira coisa que Jesus diz àquele homem é o quê? Lembram-se? Perdoados são os teus pecados. E porquê é que Jesus disse aquilo, não é? Aquilo gerou uma surpresa naqueles homens que estavam ali a aprender. E aqueles homens que estavam ali a aprender com ele, que estavam lá em casa, diz na passagem que eram fariseus e sábios. Eram uns homens estudiosos, eram homens que conheciam a Bíblia, conheciam a lei. E estes homens acharam estranho porque eles sabiam, de acordo com a lei, que só havia uma pessoa que podia perdoar pecado. Pecado é algo que nós fazemos contra Deus. O único que pode perdoar algo que fazemos contra essa pessoa é a pessoa a quem nós ofendemos. Portanto, eles diziam, isto é lógico, só Deus é que pode perdoar pecados, como é que este homem pode estar a fazê-lo, não é? Mas também, por outro lado, havia uma ideia que eles tinham, que era, aquele homem só poderia ser curado se os pecados deles fossem remidos, porque se ele tinha aquele problema, se ele era paralítico, era porque tinha pecado. Isto era o que estava na cabeça dos judeus. Então, se aquele homem fosse curado, os pecados dele teriam que ser remidos. E é isso que Jesus diz. É isso que Jesus expõe ali. Quando ele está a dizer isso, ele está a dizer, o vosso raciocínio é este, então, se o vosso raciocínio está certo, eu tenho que perdoar os pecados deste homem. Ou melhor, a cura deste homem depende de que eu lhe perdoo os pecados. E se sou eu que o estou a curar, eu estou a garantir-lhe o perdão dos pecados. De acordo com aquilo que vocês pensam, não é aquilo que eu estou a dizer. É isto que Jesus está a dizer a eles. Portanto, esta ideia de que o perdão, ou que alguma coisa má que acontece, neste caso estamos a falar da doença, vem do pecado,
é uma ideia que existia naquela altura, é uma ideia que foi prevalente e é prevalente ainda hoje em muitos ciclos. Portanto, é claro que uma tempestade não é algo que resulta diretamente de algo que nós façamos, não é? Nós sabemos que mal de nós, porque um vulcão rebenta, ele, como Jesus disse, cai sobre justos e injustos, não é? Como fala acerca da Torre de Siloé, não é? Caiu sobre justos e injustos, sobre aqueles que tinham feito alguma coisa de mal, como também sobre aqueles que não tinham feito. Portanto, são coisas que estão fora do nosso controle. Portanto, isso não quer dizer que se tudo aquilo de mal que acontece seja justiça de Deus sobre nós. As tribulações na nossa vida podem ter diversos objetivos. Nem sempre são castigo, mas são com certeza com um propósito. E é isso que Jesus tinha para estes homens. Tinha um propósito para esta tribulação. E é isso que nos compete perceber. Mas acima de tudo, uma das coisas importantes se olharmos para aqui é quando olharmos para o nosso irmão que está a passar por tribulação, aquilo que devemos fazer, em vez de julgar, é buscar ajudar. Orar, perceber o que se passa, compreender, dar a mão. E vamos juntos lutar contra este problema. Isto é aquilo que Jesus também está a ensinar aqui. A outra questão que eu já falei é que, de facto, apesar de Jesus estar no mesmo barco, eles tiveram que pedir a Jesus que os livrasse. Isto também tem a ver um bocadinho com aquilo que na nossa mente às vezes está. Porquê é que eu vou orar a Deus? Ele sabe tudo. Ele sabe o que está a passar. Porquê é que eu vou orar e jejuar? Porquê é que eu vou gastar tanto tempo em oração? Pedir uma coisa a Deus que Ele conhece até mais profundamente do que eu. Eles estavam na mesma condição. Jesus estava na mesma condição dele. E parece que até há ali uma inversão de papéis, não é? Há um dito que é verdadeiro, que Deus nunca dorme, não é? Deus não está alheio às coisas. Deus não há um momento que não passe diante dos olhos de Deus e que não esteja sob o seu conhecimento. Mas aqui parece que as posições estavam invertidas. Jesus estava a dormir. Estava aparentemente alheio daquilo que estava a passar ali. Aparentemente aquilo não o afetava. Nem sequer sabia, porque durante o sono nós não sabemos o que está a passar, não é? Então, Jesus dormindo, os discípulos acordados. Portanto, quem estava a vigiar eram os discípulos. Quem estava a descansar era Jesus. Parece que há aqui uma inversão, mas a realidade é que a posição de Jesus é irrelevante para o facto do barco se ir afundar. Se o barco se afundasse, todos eles morreriam, não é? Não haveria ali nenhuma diferença entre eles. E o facto de Jesus estar dormindo apenas reflete e nos mostra aqui a paz de Deus mesmo diante das situações. Deus conhece, Deus tem um conhecimento soberano sobre tudo. E Ele nunca é apanhado desprevenido em situação alguma. Portanto, a oração é de facto essencial. Mesmo que pareça que é tão óbvio que todo mundo sabe e que até, sei lá, aqui há uns meses, não é? Não vai há muitos, há 2 meses atrás, o país estava em seca extrema. Não é? E irmãos, nós lá na igreja também oramos por chuva, porque de facto é algo que faz falta. Nós percebemos que pode ser também uma desculpa, mas a realidade é que os bens aumentam o preço, podemos ter falta de água em casa e a água é um bem essencial para todos nós e sabemos que a falta de chuva traz uma data de problemas, não é? E parece assim um bocado estranho, não é? Oh Deus, vai chover. Quer dizer, nós estamos aqui a ficar com sede, com problemas. O chão está seco, as ervas não nascem, está tudo a ficar queimado. Deus, estás a ver isto, não estás? Não é? Parece um bocado estranho, mas Deus de facto quer que oremos, quer que falemos com Ele. Deus está no barco, mas Ele quer ser acordado. E pelas nossas súplicas. Ele quer escutar a nossa súplica, Ele quer saber da nossa voz que nós não temos mais ninguém para nos voltar, só para Ele. E naquela situação os discípulos estavam tão desesperados e o único que eles sabiam que poderia fazer alguma coisa era aquele homem que estava deitado
ali na ré do barco, em paz, no meio de uma tempestade, que até a água entrava no barco. Como é que alguém pode estar a dormir nesta situação? Eu já não consigo dormir assim. Eu estou em casa e se houver barulho qualquer, em qualquer parte da casa, eu acordo. Isto aconteceu quando nasceu o meu primeiro filho. Até aí, podia cair a casa abaixo. Eu dormia, acordava de manhã, nada se passou. Era um período da minha vida que eu nem sabia o que é que teria acontecido naquele tempo, na Terra toda. Mas hoje, desde essa altura, ele bastava que o bebê respirasse de maneira diferente ou alguma coisa assim. E dizem que isto é mais das mães, mas a mim acontecia isto. E agora também, há um barulho qualquer na casa, eu acordo e fico desperto. Por isso, será falta de paz? Não sei. Mas a realidade é esta. Nós mudamos, mas de facto Deus quer ouvir a nossa voz, quer ouvir a nossa súplica. Quer que nós reconheçamos que só a Ele podemos recorrer. Só Ele nos pode salvar. E reconheçamos isto em oração de fé. E acontece aqui algo extraordinário, não é? Quando os discípulos vão ter com Ele e dizem salva-nos. E é interessante, porque aquilo que eles dizem, aquilo que é registado, e é registado nos três evangelhos da mesma forma, que é salva-nos. A expressão deles não é oh Jesus, olha, vê se acalmas aqui um bocado a tempestade, que está a ficar um bocado complicado. Não foi isso. Vê se os ventos param um bocadinho. Ou vê se a gente levanta um bocadinho o barco. Acho que eles tinham um bocado a noção que Jesus podia fazer qualquer uma destas coisas, de uma maneira ou de outra. Até podia fazer o barco levantar voo, ir até terra e pousar lá. Eu acho que eles tinham um pouco esta noção nesta altura, que ele teria este poder para fazer coisas extraordinárias. Mas Jesus elimina de facto a razão do temor deles, criando uma bonança. Apaziguando a tempestade. Aquilo que parecia uma coisa extraordinariamente complexa e difícil de dominar, porque eu nunca estive numa tempestade no mar, já estive em tempestades em terra, e eu não sei até que ponto é que vocês, todos, a maior parte de vocês já têm também alguma idade, também já passaram por momentos de grande tempestade, então aqui à beira-mar, se calhar é extraordinário ver aquelas ondas fortes a baterem e a levantarem água no ar e tudo isso. E qual é o poder que nós sentimos perante isto? Nenhum, não é? Nós sentimos completamente impotentes. Quem já viu os efeitos de destruição de um furacão ou uma coisa assim, vê que as pessoas no final olham para aquilo, olham para aquela destruição e para o que aconteceu e sentem-se completamente impotentes. Nós não conseguimos fazer nada contra isto, é impossível fazer alguma coisa, não há força nenhuma no mundo que possa conter uma coisa destas. Mas Jesus simplesmente repreendeu o mar, não é? E fez com que tudo ficasse calminho. E depois pergunta aos discípulos: mas porquê é que vocês tivestes medo? E a desculpa que os discípulos deram foi: Jesus, vamos morrer. Aquilo que aparentemente os discípulos tinham receio era da morte. Isto é algo que eles dizem, não é? Mas Jesus pergunta-lhes: porquê é que temeis? Ou porquê é que sois tão tímidos? Depende das traduções ou do Evangelho. Porquê é que não sois mais corajosos? Porquê é que não sois mais homens de pouca fé? Ou será que ainda não tendes fé? Aquilo que vocês já viram que eu posso fazer não vos dá uma perspectiva diferente sobre tudo? Porquê é que Jesus faz esta observação acerca dos discípulos? Há várias coisas que poderiam dizer, mas eu acredito que no meio daquela tempestade eles não pensaram tudo, não é? Eles sabiam que o Messias haveria morrer por uma morte, mas não seria afogamento. Não era muito claro qual seria a morte, mas aqueles que conheciam bem o Velho Testamento sabiam que Jesus haveria de morrer, mas apesar da relutância que eles tinham relativamente a isso, não seria afogamento. E também
A questão do medo da morte, da impotência perante as tribulações, essa é, se calhar, algo que Jesus queria, estava mais no cerne da mensagem de Jesus. Porquê é que vocês têm medo de morrer? Porquê é que vocês têm medo da morte? O que é que vocês temem realmente? Qual é o problema que vocês querem que eu resolva? Penso que Jesus estava a incentivar os seus discípulos a crescer na fé e a diminuir no temor. Nomeadamente no temor da morte. Porque Ele venceria a morte. E este é um ponto para nós. Quanto maior a nossa fé em Deus, menor o temor que nós devemos sentir das tribulações e daquilo que nos rodeia. Isto não quer dizer que devemos agir de forma temerária ou irresponsável perante as situações, nem nada disso, não é? Ou colocar-nos em risco porque o meu Deus vai-me livrar, não é? E chamamos em super-heróis e fazemos coisas que são completamente sem sentido e descuidadas. Não é isso. Ele está a falar em termos de temor do mundo, em termos de medo daquilo que o mundo nos pode fazer. E isto hoje em dia tem crescido muito. Por causa da guerra, por causa da perseguição, que nós também começamos a sentir, principalmente a perseguição dos nossos princípios e dos nossos valores, começamos a ter na nossa sociedade, em que por levantarmos a voz e falarmos verdades que nós conhecemos da palavra de Deus, a sociedade nos persegue, nos quer calar a boca, quer dizer que nós não podemos dizer isto porque é ódio a estes, ou ódio àqueles, ou é isto ou aquilo. E este medo que cresce e que pode crescer nos corações de cada um é aquilo que Deus quer tratar também. É aquilo que Jesus está a querer tratar no coração destes homens. E finalmente, ao olhar para o espantoso agir de Deus, eles não estavam à espera daquela solução. Não sei qual era a solução que eles estavam à espera. Não sei mesmo. Mas a solução de Deus pode ser qualquer uma que nem nos passa pela cabeça. Pedir a Deus salva-nos é diferente de pedir a Deus acaba com esta tempestade. Porque nem sempre o fim da tempestade poderá ser aquilo que Deus tem planeado para nós. Mas salva-nos talvez seja uma palavra mais correta. Porque é aquilo que Deus faz, independentemente das circunstâncias. Instruir Deus sobre a solução talvez não seja a melhor ideia. Pode nos conduzir no sentido errado. E eu entendo o jejum como um bocado desta maneira. O jejum é uma forma de nós nos conformarmos à solução de Deus. Nós nos aproximarmos da solução de Deus e não tentar que Deus adote a nossa solução. Este nunca foi o propósito do jejum. Em nenhum ponto da Bíblia nós somos ensinados que quando nós jejuamos, Deus vai fazer a nossa vontade. Não, o jejum tem um propósito de nós nos conformarmos, nós compreendermos, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, trabalhar dentro de nós para que nós possamos ter aquela ousadia, ter aquela confiança, aquela paz na solução que Deus tem para nós. Confiar em Deus é confiar que a sua solução é a melhor. Jesus podia não ter acabado com a tempestade, não é? E mesmo assim poderiam chegar salvos. Jesus podia ter levantado o barco no ar, como eu já disse, podia ter voado até à margem, podia ter escolhido qualquer outra situação, não é? Mas a realidade é que aquela solução pasmou aqueles homens. Porque viram um homem a repreender o vento e o mar. Algo que não está no poder de qualquer homem, não é? E ser obedecido. E preparem-se, irmãos. Se nós orarmos pedindo que Deus nos salve, que Deus faça aquilo que Ele quer fazer e esperarmos que Ele o faça, preparem-se para ficar boquiabertos. Talvez não tenhamos reparado, mas há quase 2 meses que está a chover. Em setembro,
dizia-se que este ano quase não iria chover, até janeiro. Este ano quase não vai chover. E nós, para as previsões a longo prazo, e davam uns chuviscos aqui, outros chuviscos acolá. Mas temos chuva. Não digo que temos chuva em excesso, porque há zonas do país que não estão em seca, não é? Que não estão com falta de água. Mas de facto tem chovido imenso. Não é? E nós, naquela altura, quando olhávamos para as previsões, para a ciência dos homens, para aquilo que nós conseguíamos ver, a maior parte da mensagem era sempre de não, isto está muito mal, as alterações climáticas já tomaram conta de tudo isto, já não vai ser possível reverter isto este ano já vai ser um ano de seca, e se calhar vamos ter mais do que um ano de seca. Mas graças a Deus que não foi assim, não é? Que já choveu. Aquilo que Deus faz, muitas vezes, é algo que nós não conseguimos esperar, não conseguimos prever, nem sequer estamos à espera que é. Mas Deus quer assim. Quer que nós reconheçamos que Deus está aqui, mas que só Ele é que nos pode salvar. Deus está nas nossas vidas e desejo sinceramente que esteja na vida de cada um aqui esta tarde. Deus conhece tudo aquilo que está a passar na nossa vida, mas Ele quer que nós não olhemos para Ele, supliquemos: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Salva-me da morte, mas salva-me também desta situação. Ajuda-me a ultrapassar esta situação. Não sei como é que tu vais fazer. Aquele irmão com quem eu estou desavindo, aquela situação no emprego que está no impasse, qualquer coisa que está a passar na vida de cada um, Ele está no barco connosco. E Ele quer que nós nos ajoelhemos e falemos com Ele. Salva-me. Salva-me. Ajuda-me a ultrapassar por isto. Faz-me voar e chegar à margem. Para o mar. Faz o que tu quiseres. Não é? E Ele, com certeza, vai escutar e vai fazer. Jesus elimina e Jesus faz coisas maravilhosas. Deus faz coisas maravilhosas e quer fazer coisas maravilhosas na vida de cada um. Que o Senhor nos abençoe, que possamos cada um de nós tomar para nós estas verdades. Que o Senhor nos abençoe.